Bom dia! Estamos aqui para mais uma live das 7h30 da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Mais um dia maravilhoso, sexta-feira. Deu uma esfriadinha aqui em São Paulo. Ontem a gente não conseguiu entrar na live por problemas aí técnicos, mas hoje já estamos de volta aí para nossa live. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam animados para o final de semana. E vamos lá, falar sobre algum tema que seja interessante para vocês. Tem algum tema que vocês gostariam que eu falasse hoje? Bom dia, família Gonzaga, como é que você está? Firme? Estamos aqui na luta diária. Ontem fizemos aí uma live com a Samantha Santos, que é minha paciente. Ela trabalha com culinária e para quem faz protocolo Coimbra, aí, ela deu uma dica de pizza saudável, sem glúten, sem leite, e ficou bonito. Vou deixar para vocês depois o link para vocês assistirem a live nos stories. Vocês podem entrar lá no canal dela e assistir. Ela tem várias receitas que são bem legais. Dona Fátima Pereira, bom dia. Mas e aí, sobre o que falaremos hoje? Tem alguma dica aí de algum tema pra gente poder falar? Ó, Ana Ladei. Pode tomar complexo B da EMS 2 vidros direto? Na verdade, o complexo B você pode tomar de uso contínuo. São vitaminas que o seu corpo vai precisar direto. O grande problema desses polivitamínicos que você compra na farmácia é que a maioria deles tem vitaminas que estão na forma inativa. Então, por exemplo, você não vai ter metilfolato nesse tipo de polivitamínico de complexo B. Você não vai ter que é a forma ativa da B9. Você não vai ter a forma ativa da vitamina B12, que é a metilcobalamina. Você vai ter ali o ácido fólico, que para o organismo ele é péssimo, principalmente para quem tem uma alteração genética que é relativamente comum na população, que é a alteração da metileno tetraidrofolato redutase. Começa a acumular ácido fólico e isso é danoso para o organismo. No caso da B12, você vai ter ali cianocobalamina, que é uma forma de vitamina B12 que não é tão interessante. Você poderia usar já direto a forma ativa, que é a metilcobalamina. Mas geralmente esses polivitamínicos têm esse tipo de B12, que não é tão interessante. Inclusive tem um vídeo sobre B12 lá no nosso canal do YouTube que você pode assistir se você quiser saber mais sobre essa questão. Na forma de B6, por exemplo, que é no polivitamínico comum, você vai ter como a piridoxina, não é a melhor forma de você absorver a B6. Então você não vai ter o piridoxol 5-fosfato. E aí você começa a ver, além dessa questão de ter formas inativas das vitaminas do complexo B, tem geralmente uma quantidade que é muito pequena, uma quantidade irrelevante. Esses polivitamínicos, então, que você compra, na imensa maioria das vezes, são polivitamínicos de baixíssima qualidade, que tem pouquíssimas vitaminas que, em uma quantidade que seu corpo não vai conseguir utilizar porque é muito pouco. Então, recomendo que você compre um polivitamínico mais interessante. Ou mande manipular, né? O ideal é mandar manipular, porque aí você consegue direcionar pro quanto o seu organismo precisa. E isso aí, o ideal é que você faça exames para poder fazer esses ajustes aí com a suplementação. Família Gonzaga, gostaria mais de saber sobre tireoide. É possível ter problemas e não saber? Na verdade, a maioria das vezes a pessoa às vezes tem sintomas por muito tempo e nem imagina que é problema da tireoide. Um sintoma que é bem comum de acontecer em quem está com hipotireoidismo é começar a ter queda de cabelo e unha quebradiça. Muitas vezes a pessoa tem lá
o cabelo caindo há um tempo, a unha tá quebrando com facilidade e ela não imagina que tem um problema da tireoide. Outra questão que acontece no hipotireoidismo, por exemplo, é você começar a ter intolerância ao frio. Então, toda vez que esfria assim, você começa a sentir um desconforto muito grande nesse frio. Às vezes começa a ter inchaço em parte do corpo que você nem imagina. Você começa a ficar mais lento, começa o intestino a ficar preso. Vários casos de depressão, na verdade, são mal diagnosticados porque muitas vezes o psiquiatra não pede o exame de sangue para avaliar se a pessoa está com hipotireoidismo. Se a pessoa está com hipotireoidismo, o organismo vai ficar muito mais lento, a pessoa vai ter dificuldade para se levantar. Muitas vezes isso aí vai se confundir com um quadro de depressão. E o contrário também acontece. Muitas vezes a pessoa está com uma tireoide funcionando em excesso, que é o hipertireoidismo, ela começa a ter diarreia crônica, e aí não faz investigação direito, não veem que a tireoide está funcionando num, num nível muito maior do que o normal, né? Com uma produção anormal de hormônio da tireoide. A pessoa começa a ter ansiedade, então muitos quadros de ansiedade excessiva pode ser por hormônio da tireoide. Então muitas pessoas aí estão com depressão ou ansiedade e não fizeram uma investigação adequada, quando elas vão ver, elas estão com problema da tireoide. E basta você fazer o ajuste dessa tireoide que essa depressão ou essa ansiedade acabam sumindo. Então é bem importante fazer uma avaliação de tempos em tempos e ver como que está a função dessa glândula tireoide, para não ter problemas. Uma das causas mais comuns de emagrecimento, por exemplo, só finalizando esse tema, é por excesso de hormônio da tireoide. Então, se começa a ter um hipertireoidismo, a pessoa começa a emagrecer sem ter motivo. Tá comendo a mesma coisa, mas começa a perder peso e não imagina o que está acontecendo, mas muitas vezes é um hipertireoidismo acontecendo. Dona Cíntia, doutor, o que acha da imunoglucan para aumentar a imunidade da criança? Então, é uma substância que é interessante, é um imunomodulador, né? Beta-glucana. Dá para utilizar, sim. Tem inclusive suplemento para imunidade. Tem um da Nutrify que é bem legal, pois eu posso colocar para vocês nos stories, que é um suplemento que você pode ou você tomar ou dar para o seu filho uma dose menor, que tem várias substâncias que ajudam a melhorar o funcionamento do sistema imunológico, incluindo aí a beta-glucana. Nutri-Leni Testoni, paratormônio é importante estar baixo no protocolo? Leni, o paratormônio ele tem que estar próximo do limite inferior da normalidade, né? Então, o valor de referência lá do exame é de 18 a 88 picogramas por litro. Então, você vai ter que estar com esse paratormônio ali próximo de 18. É o alvo desejado. Mas tem muitas questões que a gente tem que levar em consideração nesse processo. Quanto que está o cálcio, quanto que está o fósforo, quanto que está principalmente ver se a função renal está normal, quanto está o cálcio na urina. Então tem que fazer uma avaliação aí mais complexa de tudo isso. Mas assim, mesmo se por exemplo, o paciente está muito bem, está sem fadiga, está com a doença autoimune controlada e o paratormônio está um pouco acima do valor de referência, a gente não vai aumentar a dose de vitamina D só porque o paratormônio não está dentro do alvo que precisa. A gente também tem que ter esse bom senso, porque a gente está tratando a pessoa, a gente não está tratando necessariamente um exame. Então, para a gente tratar a pessoa, a gente sempre faz essa análise. Então, a gente vai levar em consideração esses exames que eu falei, mas também vai ter que considerar principalmente a clínica da pessoa, como que o paciente está. O paciente estiver com a doença descompensada, paratormônio alto, beleza, aumenta a dose da vitamina D para poder baixar esse paratormônio. Mas se a pessoa está muito bem, está sem fadiga, está com a doença controlada e você
vê que o paratormônio está mais alto do que deveria, você não vai aumentar a dose de vitamina D só por conta disso. Ana Ladei, qual polivitamínico B? Eu gosto muito de um polivitamínico que tem vitaminas do complexo B, mas tem muitas outras substâncias que são interessantes, que é um polivitamínico da Life Extension, que é o 2 per day, 2 por dia. Então você toma uma cápsula 2 vezes ao dia, depois da refeição. Esse polivitamínico ele é bem mais completo, ele tem concentrações bem mais altas do que esse polivitamínico comum que você compra na farmácia, esse Centrum da vida. Então você consegue ter ali um polivitamínico bem mais interessante. Para pacientes que fazem, por exemplo, acompanhamento fora do Brasil, que moram no exterior, eu sempre recomendo comprar esse polivitamínico quando a pessoa não consegue manipular aqui no Brasil e mandar para o exterior. Então, uma opção viável você utilizar esse polivitamínico, por exemplo. Ele é bem interessante. Doutor, bom dia. Qual polivitamínico bom? Meu marido tem 73 anos. Então, esse polivitamínico que eu acabei de falar. Isso é bem interessante. Nacional, um que tem que é interessante é o da Pura Vida também, mas assim, o Super Day dá de 10 a 0 nele. Então eu tentaria comprar esse importado que é bem melhor. Samira Mello, doutor, é necessário suplementar cálcio após bariátrica bypass? Então pode ser sim que seja necessário suplementar cálcio pós-bariátrica. Um dos motivos é porque você tem uma capacidade reduzida de absorver vitamina D, né? Quando você faz a cirurgia bariátrica, a técnica que eles mais fazem ainda é a técnica de Fob Capella, que é uma técnica onde eles cortam a maior parte do estômago, deixam geralmente ali 50 ml de bolsa gástrica e eles fazem um desvio do intestino e fazem é como se você desviasse o trânsito intestinal e pelo menos aí você perde talvez 1 metro de intestino delgado de absorção. Então isso vai acabar prejudicando a absorção de vários nutrientes, inclusive da vitamina D, de outras vitaminas que são lipossolúveis. Então isso vai fazer com que você tenha níveis mais baixos de vitamina D. Já tive pacientes que era muito difícil de subir a vitamina D via oral. Então, às vezes tinha que dar a vitamina D sublingual. E por que eu estou falando de vitamina D quando eu falo de cálcio? Porque a vitamina D é o principal fator que vai influenciar na capacidade do seu organismo em absorver esse cálcio. Então, se o seu organismo tiver com nível baixo de vitamina D, a sua capacidade de absorver cálcio é muito limitada. Nosso corpo, para absorver cálcio, ele utiliza 2 mecanismos diferentes. O primeiro deles é o mecanismo de difusão simples. Esse mecanismo de difusão simples é um mecanismo com o qual o cálcio vai passando e vai entrando naturalmente dentro do nosso organismo. Um gradiente de concentração do cálcio. Só que aí pensa uma coisa. Se você, por exemplo, o intestino tem 3 metros, você tirou ali 1 metro, 1,20 m de intestino, de capacidade de absorver alimentos, você tirou uns 40% da capacidade de absorver. Então, sua capacidade de absorver cálcio por esse mecanismo vai ser ali pelo menos 40% menor. Aí alia isso uma deficiência de vitamina D. O segundo mecanismo de absorção de cálcio é dependente da vitamina D, que é o mecanismo ativo de absorção de cálcio, que é uma bomba de absorção de cálcio. Quando você está com nível baixo de vitamina D, você vai ter aí uma capacidade bem limitada de absorção de cálcio. Muitas vezes menor do que 10% do cálcio da dieta. Quando você tem um nível maior de vitamina D, essa capacidade de absorver cálcio é maior. Às vezes 15, 20% do cálcio da dieta. Então tem essa questão, tem que avaliar como é que está o nível de vitamina D, tem que avaliar o cálcio, tem que avaliar o paratormônio. Então no paciente com bariátrica que está absorvendo pouco cálcio, o que vai acontecer? Vai existir um aumento do paratormônio. O paratormônio ele é produzido pelas nossas paratireoides, são 4 glândulas que a gente tem ao redor da tireoide. Esse paratormônio ele vai estimular o organismo a tirar cálcio do osso e ativar mais vitamina D no intestino.
Isso vai fazer com que você tenha uma perda de massa óssea no longo prazo. Já vi paciente, inclusive na época que eu fazia residência de cirurgia geral, que teve que reverter a cirurgia bariátrica porque teve uma osteoporose severa, com várias fraturas na coluna. A pessoa, inclusive, perdeu vários centímetros de altura por conta disso. Teve que fazer uma reversão da bariátrica por conta dessa questão de absorver o cálcio. Então, a bariátrica é aí uma decisão que acaba impactando a saúde para o resto da vida. Não só em termos de absorção de cálcio, mas também absorção de outros nutrientes. Então, ferro, magnésio, vitamina B12, todos esses nutrientes eles acabam ficando com prejuízo na sua absorção. Você vai precisar fazer ali uma avaliação constante, porque a pessoa que faz bariátrica ela vira um desnutrido crônico. Se não se cuidar, vai ter muitos problemas. Dr. Cláudio, posso considerar que o selênio das castanhas ajude a eliminar o alumínio do organismo ou a quantidade que possui é relevante? Então, a castanha do Pará é uma fonte importante de selênio. Você consumindo ali 2, 3 castanhas por dia já é o suficiente para você conseguir bater a necessidade diária de selênio, tá? E o selênio ele é muito importante porque ele é uma substância que vai entrar ali no ciclo da glutationa. Então, tem uma enzima antioxidante no nosso corpo chamada glutationa peroxidase. E essa enzima ela é muito importante porque ela ajuda a eliminar os radicais livres. Além disso, e ela vai precisar de selênio e de zinco para poder funcionar. Nosso organismo ele produz uma enzima e a intenção dele é utilizar essa enzima por várias vezes, para que o organismo consiga fazer essa utilização adequada dessa glutationa peroxidase, que acaba reduzindo a inflamação crônica, o estresse oxidativo do organismo. Vai acontecer que ela precisa de utilizar várias vezes essa enzima. Para isso, precisa de zinco e de selênio. Então, essas substâncias vão ajudar o seu organismo a usar melhor essa glutationa. Além disso, o selênio ele entra no funcionamento de várias outras funções do nosso corpo, como cofator de enzimas, principalmente enzimas aí da tireoide. Então, que também vai influenciar. E se a gente for parar para pensar, tem várias substâncias que ajudam na eliminação desses metais pesados. Inclusive, você produzir mais glutationa é uma das formas de você conseguir ter esse efeito de eliminar os metais pesados. A glutationa é um tripeptídeo, então ela é formada a partir da glicina, da glutamina, do ácido glutâmico e da cisteína, que é um aminoácido essencial que precisa vir da dieta. Então, se você, por exemplo, começa a suplementar cisteína ou come alimentos ricos em cisteína, ou aumenta a quantidade de NAC, que é a N-acetilcisteína, você consegue produzir mais glutationa e consegue eliminar mais os metais pesados, incluindo aí o alumínio. O principal quelante de alumínio que você pode utilizar no seu organismo é o silício. O silício ele tem uma forte ligação com o alumínio e ele consegue inativar o alumínio dentro do nosso corpo, que é muito importante porque o alumínio é extremamente inflamatório. Se o alumínio está circulando livre, ele vai causar inflamação. E ele ajuda também nessa eliminação do alumínio. Os dois se juntam e o corpo joga fora o silício junto com o alumínio. Então, se você for pensar em quelação de alumínio, você precisa de pensar sempre no silício. O selênio vai ser importante, o zinco vai ser importante porque ele vai estimular a produção de outras enzimas que tiram também, ou de outras proteínas que tiram os metais pesados, que são as metalotioneínas. Você vai ter também, você pode suplementar N-acetilcisteína para formar mais glutationa. E tem um que eu gosto bastante, que é o sulforafano, que é um derivado do brócolis, que você pode utilizar também para uma forma de produzir mais glutationa, porque ele é um estimulante da produção de glutationa no corpo. Você consegue tirar também os metais pesados com esse estímulo do sulforafano.
Tem várias substâncias aí que são interessantes pra gente utilizar, tá? Vamos ver aqui mais o que vocês perguntaram. Lady Alves de Castro, doutor, o que é bom para acabar com fungos na pele? Então, tem várias substâncias que podem ajudar a eliminar fungos. Duas delas interessantes são o própolis. Então, você pode tomar o própolis, o seu organismo vai utilizar esse própolis para poder eliminar os fungos. E também você pode tomar o óleo de orégano, que também é bem interessante para eliminar fungo da pele e do corpo todo. Elis Capucho, hoje não quero perguntar nada, só agradecer ao Senhor, é um anjo na vida da gente. Muito obrigado, Elis. Estou aqui com vocês. Eu gosto bastante de fazer essa live aqui com vocês, porque acabo aprendendo muita coisa também. Vocês acabam fazendo às vezes perguntas que a gente tem que procurar estudar e a gente acaba aprendendo bastante. Então, é bem legal. Eliana Lauri, qual a diferença entre vitamina D e vitamina D3? Eliana, a vitamina D, ela pode ser encontrada em mais de uma forma na natureza. E são formas muito parecidas. Assim como as outras vitaminas também. Você encontra várias estruturas parecidas que vão ter o mesmo efeito, que eles dão o mesmo nome. Então, no caso da vitamina D, as formas mais comuns que você encontra são vitamina D2 e vitamina D3. Vitamina D2 é o ergocalciferol. Ele foi a primeira forma de vitamina D que foi industrializada. Ela é derivada do ergosterol, que é uma substância que é como se fosse o colesterol da planta. Então, a partir do momento que essa substância ela era irradiada com luz, com raio UVB, você produzia esse viosterol. Esse viosterol que é a vitamina D2, ou ergocalciferol. Essa vitamina D2 é uma vitamina menos potente, a vitamina que se retira das plantas. Já a vitamina D3, que é o colecalciferol, ela é produzida a partir de uma substância que tem na nossa pele chamada de 7-deidrocolesterol. E ela consegue ser sintetizada na indústria através da retirada da lanolina da lã do ovelho. Então você faz lá a retirada dessa lanolina da lã do ovelho, irradia ela, passa por algumas reações químicas e aí produz a vitamina D que você toma, que é a vitamina D3. A diferença principal entre elas é que a vitamina D3 é 2,5 vezes mais potente do que a vitamina D2. Antigamente você encontrava vários suplementos de vitamina D2 para comprar. Hoje em dia, por conta de ser menos potente, acabou saindo do mercado e as pessoas têm utilizado muito mais vitamina D3. Tá? Bom dia, dona Cleide. Eliana, quero importar polivitamínico. Ó, vou colocar aqui para vocês o nome do polivitamínico. Vocês conseguem comprar. Bom dia, doutor. Quando a pessoa fica rouca ou perde a voz, tem algo que pode ser feito para recuperar mais rápido? Então, tem que utilizar substâncias que têm efeito anti-inflamatório, antioxidante. Então, você pode usar vitamina D, pode usar magnésio, própolis, fazer gargarejo com óleo de coco aquecido. Então, tem que utilizar substâncias ali que vão ajudar a recuperar mais rápido a via aérea, né? Então, tem várias opções aí que você pode utilizar.
Isabel Cavalcante, hoje só indicam D com K, o que você diz? Eu digo que na verdade é besteira, o pessoal fica criando regras para que as pessoas façam a suplementação. Essa história de que você tem que é obrigado a suplementar a vitamina D com vitamina K é uma grande besteira. Inclusive, nosso organismo consegue produzir vitamina K2 desde que a gente dê condições para ele fazer isso. Então tem que ter uma dieta rica em vitamina K. Então a história de comer salada com frequência, folha verde escura, é uma obrigatoriedade para você manter uma boa saúde. Porque dessa vitamina K1 que tem nas folhas, você produz a vitamina K2. Existe uma proteína no nosso corpo, uma enzima que faz essa conversão entre K1 e K2, chama ABIAD1. E essa enzima ela faz essa conversão. E a K2, MK4, ela é encontrada nos tecidos de origem animal. Quando você come também alimentos de origem animal, você vai ter ali uma certa concentração de vitamina K2. Por exemplo, você gosta de comer fígado? Em casa a gente come fígado com uma certa frequência. O fígado, tanto de boi quanto de galinha, principalmente se eles forem criados em pasto, eles vão ter uma concentração maior de vitamina K2. Então também é uma forma de você conseguir. E outra forma de você conseguir a K2 é através da alimentação com alimentos fermentados. O principal deles é o Nator, que é uma soja fermentada que tem um gosto bem complexo, um gosto de pé de chulé, assim, terrível. Bom dia, dona Valéria Pega Satiro. Como é que você está, mulher? Aparecida, Corina, bom dia, dona Aparecida. Coloquei fixado o nome do polivitamínico aí para vocês. Cleide, quem faz protocolo Coimbra não pode consumir castanha do Pará. Como posso eliminar alumínio do organismo? Como eu falei, se elimina através de várias outras substâncias. Quem faz o protocolo Coimbra não consome castanha do Pará, mas a gente faz um polivitamínico com várias vitaminas que a pessoa toma. Uma dessas substâncias que tem no polivitamínico é justamente o selênio. Para eliminar o alumínio, pode utilizar zinco, você pode utilizar principalmente o silício, você pode utilizar a suplementação de N-acetilcisteína ou cisteína. E principalmente você tem que parar de se expor ao alumínio. Então tem que reduzir o consumo de alimentos que são preparados em panela de alumínio. Você tem que utilizar um desodorante sem alumínio. Tem que comprar uma água que você consiga tomar que não tem alumínio ou que tem uma quantidade reduzida. A água que você toma da empresa da Sabesp, por exemplo, aqui em São Paulo, ela é tratada com alumínio. Se você não tiver um filtro decente, o que vai acontecer é que esse alumínio ele vai sendo absorvido pouco a pouco no seu organismo. Isso vai causar um grande prejuízo no longo prazo. Vou deixar a última pergunta aqui para Cleide: como eliminar metais pesados? Na verdade, tem várias formas de você eliminar os metais pesados. A substância que vai ser mais utilizada para poder eliminar metais pesados hoje em dia é o NAC, que é a N-acetilcisteína, para você formar glutationa. Pois volta aí na live que eu falei sobre essa questão de produzir glutationa, Cleide. Mas os principais antioxidantes que você usa para eliminar metais pesados são esses que eu falei. Tem também o ácido alfa-lipoico, que ajuda na eliminação de metais pesados. Mas a gente sempre pensa, quando a gente pensa em metal pesado, a gente pensa sempre em glutationa. E essa molécula que é formada pelo nosso corpo para poder eliminar os metais, ela vai ser dependente principalmente da cisteína, que é o aminoácido essencial. Nosso corpo não produz esse aminoácido, então ele tem que vir necessariamente da dieta. Então tem que consumir aí. Depois eu posso passar para vocês uma lista dos alimentos que são ricos em cisteína, que vocês podem consumir, que também vão estimular essa produção da glutationa. E uma outra forma é o consumo do brócolis. Consome lá o brócolis. Tem uma live lá
no meu canal do YouTube, que eu explico como que você faz para poder aumentar a capacidade de produzir o sulforafano que tem no brócolis, maior concentração, para você conseguir produzir mais glutationa e eliminar esses metais pesados. Mas é isso, pessoal. Tenho que partir aqui para fazer as minhas coisas antes de ir pro trabalho. Espero que vocês tenham um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. E vamos que vamos. A gente vai interagindo aí. Vou ver se eu abro uma caixinha de perguntas pra gente poder conversar no final de semana. Às vezes no final de semana eu não respondo muitas perguntas da caixinha porque acabo ficando mais tempo com a família, mais tempo com os meninos. Às vezes eu não consigo nem abrir o WhatsApp no final de semana, mas faz parte. Tem que dar mais atenção para a família, né? Não tem jeito. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira para nossa próxima live. Então guardem as perguntas para segunda-feira, a gente continua.